Resumindo, né, aqui são conceitos internacionais da literatura, e que primeiro tem um slide, um gráfico acima, né, uma figura acima, que fala do conceito de Maritime Security. Maritime Security é um conceito amplo, certo? Eu toco nas questões de defesa, eu tangencio questões econômicas, questões ambientais, questões humanitárias, né? Basta ver, né, no caso, os problemas migratórios que nós temos, principalmente ali na região do Mar Mediterrâneo, mas por vezes chegam até aqui no Brasil, Atlântico Sul, etc. Essa figura à direita superior é uma abordagem que a NATO-OTAN ela tem das questões de segurança. Então, hoje em dia, cada vez mais presente a necessidade de se abordar temas de maritime security e de segurança nacional e de defesa em diversas dimensões. E aí nós trazemos as dimensões políticas, econômicas, humanitárias, de infraestrutura, de law enforcement, que é onde entra a aduana. A figura embaixo, ela tem um embate, ela transmite, né, um embate constante que existe entre as funções de defesa das marinhas de guerra e as funções das agências de law enforcement e das guardas costeiras. Cada país tem o seu modelo. O debate da guarda costeira de forma recorrente acontece aqui no Brasil também, mas o fato é que essas funções elas têm que se sobrepor ou elas têm que se afastar. E a conclusão que vem sendo encaminhada pelo presidente é que cada vez mais nós temos zonas que são comuns às atividades das marinhas e às atividades das guardas costeiras e das diversas agências de law enforcement, como a Receita Federal é. O próximo, por favor. A tese de doutorado, já tem um minuto para terminar. A tese de doutorado, na realidade, ela tem por objetivo levantar esses exemplos mundiais, fazer um benchmark para a realidade brasileira e influenciar política tributária, política aduaneira, a política marítima que está sendo construída atualmente, a nova política marítima do Brasil está sendo gestada agora. Naturalmente, ela tem uma conexão com a Marinha do Brasil, os adidos aduaneiros e os adidos navais. Essa tese também parte da intenção de entrevistar os adidos navais das marinhas estrangeiras que estejam aqui no Brasil. Naturalmente, a gente queria fazer uma abordagem no exterior, nas questões orçamentárias, isso não foi possível. Pretende também ser ligada para a academia especializada. Existe um artigo que a gente está desenvolvendo agora para publicar dentro de uma chamada de artigos internacional da Organização Mundial das Aduanas. Foi uma iniciativa justamente para tratar de temas afetos ao controle de fronteiras, ao combate de drogas, armas, bens sensíveis, bens de uso dual, certo? Precursores químicos, etc. Então a gente está elaborando um artigo que a gente espera ser publicado até o início do ano que vem, e é fruto de um projeto da Organização Mundial das Aduanas, o programa Erasmus, que é um programa da União Europeia, e a Universidade de Vitória tem um think tank lá que cuida exatamente de temas de globalização, fronteiras e etc. Último slide, por favor. São fotos de algumas embarcações das aduanas do mundo afora, desses países que eu mencionei. Existem algumas poucas embarcações da Receita Federal também no cordão marítimo, tentando combater toda a sorte de crimes, atualmente cada vez mais organizados internacionalmente. E uma frase que eu sempre gosto de mencionar, que nós convivemos isso muito durante os ciclos de grandes eventos e nas operações atuais que fazemos em coordenação com outras agências do Brasil inteiro, inclusive na fronteira terrestre, fronteira marítima, fronteira aérea, que é a frase que eu aprendi na Marinha desde cedo, que a força de uma corrente se mede pelo elo mais fraco. Na realidade, quanto mais as agências estiverem operando e atuando de forma conjunta, mais forte será a capacidade do Brasil de defender as nossas fronteiras, a nossa soberania nacional. Obrigado, 11 minutos e 30, desculpa um pouquinho pelo adiantado. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Agora eu passo a palavra à pesquisadora Jéssica Leite. Vou compartilhar aqui o pessoal.
tudo direitinho. Então, vamos seguir. Então, olá, novamente, para quem já me viu, né? Para quem não me viu, eu sou Jéssica Leite, eu sou doutoranda do PPGEM, tenho uma bolsa de doutorado em sanduíche pelo projeto de Perspectiva. Vou falar um pouquinho mais sobre esse processo da apresentação. O meu orientador, né, do projeto de TCD é o professor Correia, Cláudio Correia, e o nome do meu trabalho, do doutorado, né, que não é uma tese, é um produto, é modelo de participação de estudos de futuro de defesa. Aqui eu coloquei, para falar de forma bem atuação do projeto, né, chegando no que importa, que é o doutorado sanduíche. Eu sou pesquisadora voluntária do nosso projeto de CAD, sou líder do LSC, pelo GP7, e dentro das PPPs eu também trato, né, o pessoal de participação do letramento de mineração de texto, né, participação especificamente é o que se conecta ali com o meu trabalho de doutorado. Atuei também no laboratório, como falei anteriormente, eu sou bolsista sanduíche, né, entre abril de 2023 desse ano até março de 2024. E eu vim aqui para o King's College na área de estudos de defesa, departamento de estudos de guerra. Então vamos lá. O meu projeto de TCD, para poder fazer uma introdução a essa parte do sanduíche, ele tem como ter uma participação central nos estudos de futuro, especificamente ele dentro do sistema de planejamento estratégico setorial de defesa. E o meu objeto é a participação social na elaboração dos cenários de defesa. O objetivo é desenvolver esse modelo que eu comentei anteriormente de uma forma que ele seja aplicável às diferentes metodologias de elaboração desse cenário, porque então sair de pelo menos de 4 em 4 anos, para ele pegar alguma solução que possa ser aplicável, independentemente do contexto institucional, metodológico, em que se encontre o nosso sistema de planejamento estratégico. Então, tratando um pouquinho, aprofundando o objetivo, como eu comentei anteriormente, o principal que é o desenvolvimento desse modelo, com aplicabilidade em diferentes realidades, esse é o caminho, os objetivos subsidiários que vão me levar, então, ao meu resultado final, né? Que é explorar diferentes perspectivas da participação no contexto do estudo do futuro, mapear e adaptar o processo de elaboração do cenário, para poder entender exatamente em que contexto a minha solução vai poder ajudar de alguma forma, levantar e analisar métodos de participação, já bem classificados, outras instituições, realidades, sintetizar os métodos práticos que são mais aplicados à própria. Então, direcionar, uma vez que o modelo esteja pronto, a sua aplicação nesse contexto com o qual estamos dialogando. A minha base teórica externa, que eu coloco aqui, é trabalhar na política pública da participação, pensada que a participação pode ter diferentes níveis. A Sherry, ela traz para a gente a escada da participação cidadã, nos lugares mais baixos daquela escada, ela fala de participação que quer uma participação, que é o sonho formar a sociedade, e ela vai chegando em outros estados, que é conquistar as pessoas e depois co-criar com as pessoas. Então a gente pode olhar a participação em diferentes níveis, como a gente também já conversou na mesa de manhã. E outra referência desse olhar da participação para a gente também está sendo um gráfico que fala sobre as fases da pesquisa e a participação. Em que momento da pesquisa você pode gerar algum tipo de participação e que tipo que você vai gerar? Entender essa conexão é interessante para o pesquisador que estiver fazendo o projeto, e as pessoas responsáveis pela elaboração dos cenários de defesa, especificamente no meu caso, consigam de fato pensar de uma forma estratégica que tipo de participação eles querem e como que eles podem tornar isso possível dentro do processo que eles já querem. Por que aquele cenário eu estou usando o olhar do Michel Dias para definir cenários? E para parte, então, do projeto e relação com as pessoas, eu estou tendo como base teórica o PMBOK, então é a gestão de projetos. E aqui eu quis dar um destaque para essa questão da participação social, que de manhã a gente já conversou um pouquinho, Eu comentei sobre como que a participação social pode ser usada para acessar informação, para empoderar determinado público e dentre tantos outros objetivos. Mas analisando todo o documento que temos em sistema de planejamento estratégico, que é a defesa, a definição, o enfoque de participação social
essencial que vai ser possível verificar no modelo é essa participação, que é o acesso a informações, né? O acesso a diferentes olhares das pessoas como fontes. Então eu fiz aqui, eu fiz toda uma análise que a gente já tem de estrutura, né, que é onde está inserida a elaboração desse cenário de defesa, e a gente pode olhar a partir dos próprios estudos de futuro participativos, a gente olha a partir da questão pouco, né, que fala sobre esses conhecimentos táticos, como a gente pode aplicar, o olhar das próprias pesquisas participativas, que é mais amplo do que os estudos de futuro participativo, que fala de qualquer área, e também a questão, né, do olhar ali da metodologia científica para o levantamento dos dados qualitativos. Aí aqui também eu destaquei, que eu já comentei anteriormente, dos níveis da participação social. Né? A ideia do meu modelo é criar uma sistematização do processo de participação dentro da elaboração do cenário de defesa, mas entendam que essa participação ela pode ter diferentes níveis. E a ideia é que eu consiga, dentro do modelo, dar espaço para isso. Em cada projeto, aqui eu estou olhando para o cenário de defesa, mas eu acredito que ao final eu vou ter também produto visual, então que em cada projeto, em cada momento, possa se olhar, né, para aquela linha de raciocínio para pensar a participação e escolher, então, em que momento e de que forma vai ser gerada a participação. Então, agora caminhando. Bem, e a metodologia, como eu já falei algumas vezes aqui, né, nessa minha exposição, eu estou fazendo um produto. Então, uma das primeiras questões que me veio para que eu não posso usar, né, uma metodologia tradicional para gerar um produto, uma metodologia de teste para gerar um produto. Então, desde esse princípio, eu cheguei ao design thinking, estou na abordagem principalmente Brasil, que é uma das pioneiras do design thinking, e esse meu projeto, né, desenhando da metodologia especificamente, ele segue um guia que foi lançado pela GIS, pela MESTA, que é uma organização de reunidas, e que trata de design aplicado à construção do serviço público. Então, aqui do lado, para vocês que está direito, também do lado direito, vocês têm as grandes fases da minha metodologia que estão dentro da loja, e especificamente desse guia da GIS e da MESTA. Então, tem o momento da inspiração. Todas essas fases elas estão ligadas com os objetivos subsidiários, e por óbvio, como o principal também. Então, tem o momento da inspiração, entender ali qual é o objeto, quais são os desafios e tudo mais. Depois, tentar explorar um pouco da participação em outras organizações, que entra também a questão do doutorado que eu vou falar mais à frente. E depois, tem o momento da ideação, que é tratar tudo isso para chegar numa prototipagem, né? Chegar no protótipo de modelo e fazer então as testagens. Para depois refinar, depois então, uma vez que já pronta a versão final, pensar em documentos auxiliares para a implementação desse modelo na realidade com a qual eu estou conversando, que é a elaboração do cenário de defesa. Então, chegando aqui, né, na parte do doutorado de sanduíche, que é a minha bolsa no Procad, estou aqui no King's College, né, no Departamento de Estudos de Guerra, como pesquisadora associada visitante. E aqui eu estou estudando especificamente, dentro daquelas fases da minha metodologia, né, e dialogando diretamente também com a proposta do Procad, a participação nos estudos de futuro de governos europeus e de organizações internacionais governamentais. Vocês vão ver os atores específicos no próximo slide. E o objetivo secundário do meu TCD, que se relaciona, né, com essa atividade, com essas atividades que a gente está fazendo aqui, é justamente o objetivo de levantar e analisar práticas de participação em diferentes governos e organizações. O design ele tem essa base, né, no momento da inspiração, de você pensar, olhar para outras realidades que não é que você está gerando a solução. Para você, então, depois na criação, ter os insights necessários que já vem acontecendo aqui, dentro do seu recorte de análise. Então, estar aqui é esse momento também de inspiração e também de conhecer o que já vem sendo feito no que se refere à participação, Intuitive Thinking, Foresight, em todas as diferentes gradações de estudo de futuro que a gente pode colocar, né? Então, o objetivo dessa minha vinda para cá, da visita ao FIS, é identificar e analisar métodos e práticas para que promovam a participação do estudo de futuro dos atores estudados. Aqui, muitas vezes, eu já estou, né, nessa fase. Existem estudos de futuro, de fato, dentro do governo, mas existem também outras práticas de letramento, como falam muito aqui no Reino Unido, que também são interessantes a nós trocar, interessantes a minha proposta, que são interessantes também ao meu trabalho de doutorado. Então,
Por isso também existe essa parte de práticas. Não necessariamente vai encontrar um método, mas as práticas também são valiosas e serem consideradas. E os atores de estudo são Reino Unido, Irmã de Holanda, Suíça, União Europeia e a Organização para a Cooperação. Então, instituição que é como eu falei, Escola de London, Departamento de Estudos de Guerra, e meu professor host é o professor Vinícius Mariano de Carvalho. Aqui eu coloquei rapidinho para vocês compreenderem as grandes fases, né, como que eu estou direcionando o meu olhar frente a esse meu desafio, meu objeto de análise aqui. Então, no começo, né, para cada ator de estudo, eu faço primeiro um mapeamento geral para entender, né, como que funciona aquela estrutura de governo que eu quero também aprofundar e tentar identificar métodos, ferramentas e como que trata o critical thinking e os estudos de futuro, no geral, né. Aí, no segundo momento, eu já parto para a parte de defesa, especificamente, e depois eu, então, tento identificar e analisar e catalogar métodos, boas práticas, que depois da minha fase de ideação, e também vai acontecer durante essa minha visita, eu vou conseguir usar como base para insights e para insumos para gerar meu protótipo. Eu coloquei aqui nesse slide algumas análises, eu coloquei como análises espaciais, só que eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu já estive vendo aqui. E achei interessante, porque acho que a ideia aqui é a gente prestar contas e ver o que eles vêm fazendo e as outras. Né? Então tem algumas coisas interessantes, especificamente sobre o Reino Unido, nesse momento eu estou mais aprofundada, né? Então aqui eu já observei que existe uma estrutura externa, tanto de realização de pesquisa, mas também de letramento, o que é muito interessante. Então tem órgãos que se colocam para dar auxílio aos outros, aplicar o critical thinking. Às vezes eles nem falam de pesquisa prospectiva, pode dizer assim. Também existe, né, dentro dessa proposta também de letramento, desenvolvimento de manuais e ferramentas para falar de... Isso é muito interessante, pode ser útil também para quem se interessa, né, por esse tema. Normalmente tudo isso é aberto. Tem organizações ligadas ao governo, eu coloquei aqui, que atuam como canais de diálogo patrocinado no desenvolvimento de estudos voltados à escola da tomada de decisão pública. Então a gente tem um office aqui, para a parte de ciências, um office de ciências, e que ele se coloca, então, aí, né, como também responsável por isso, especialmente o letramento de futuros e também a realização de pesquisas do auxílio. E existem algumas outras organizações, né, que elas têm até mais uma liberdade de fala, mas está dentro de uma estrutura de governo também, como a NEST, que eu comentei com vocês anteriormente, né, que foi uma das instituições responsáveis por uma nova adoção na metodologia, que ela, aí eu posso dizer, né, que de fato é um canal de diálogo. Eles fazem muitos eventos, eles publicam muita coisa, mas devem disseminar soluções para inovação, né, soluções para impacto social, para mudança positiva, e eles falam muito de estudo de futuro, inovação antecipatória e tudo mais. Então é bem interessante de ver, porque eles acabam chamando, né, a população para estar ali. Eles fizeram um evento muito interessante, que eles nos convidavam para sermos ministros do futuro e colocavam ali para debater. O evento que eu vi era sobre agricultura, eles chamaram, né, um fazendeiro, chamaram uma chefe de cozinha, também ativista, né, e uma professora de Oxford para falar. E nós, na plateia, também éramos tratados como ministros. Então, a ideia era gerar o diálogo sobre isso. E essa organização, esse evento desse tipo, ela também cataloga o que ela faz. Né? Então, ela gera insumo para tomada de decisão do poder público também. E também para pesquisa na academia. Mas o fato de ela estar junto ao governo fazer esse diálogo. A gente pode dizer ali que ela também faz um papel nessa análise parcial, e na minha percepção, é um canal de diálogo, né, com a academia e com a sociedade no geral. Eu coloquei aqui também algumas práticas de diálogo direto de governo e academia, como eventos conjuntos, aqui no 15 a gente vê bastante, financiamento de projetos, e tem uma chamada de né, que eu vi quando eu cheguei aqui, para captar a opinião na elaboração de documentos estratégicos de defesa. Antes, né, quando eu terminar aqui de falar e antes de dar o tchau, eu vou abrir para vocês, porque eu achei muito interessante. Então, eles estavam no processo dentro do Ministério da Defesa aqui, de atualização de documentos estratégicos, que foi uma chamada, né, para que as pessoas respondessem as 3 perguntas que eles colocavam por meio de artigos. Isso era aberto. Eu achei isso muito interessante. E é só aqui para fechar, né, que essa comunicação com a sociedade
consegue ver, né, nesse sentido de tentar buscar uma linguagem que vai impactar as pessoas, isso também acaba sendo interessante, né? E como não só convidar os participadores dos processos de pesquisa, mas também comunicar, né? Como comunicar isso? Você pode comunicar através da arte, de tantos outros formatos que às vezes um pensamento duro, né? E tradicional não permitiria a gente chegar. Então eu vou abrir rapidinho só para vocês verem o site. Mas eu acho que eu consigo mostrar aqui. Aqui, uma página no site de governo com a chamada para submissão de artigo, com a data. Nada muito complexo, mas muito interessante. Então aqui é a prova como, né? Eles conseguiram, eles falam de que vai se tratar, né, que é a atualização de documentos e tudo mais, mas eles não cederam muitas informações além disso, né? Porque a gente não consegue visualizar a página aqui, não. Ah, você consegue ver a página? Provavelmente eu compartilhei só o PowerPoint, coisa feliz. Mas enfim, é uma página, gente. É uma página do governo e em que eles fizeram essa chamada. Deram instruções básicas, não tem detalhes sensíveis que eles estão fazendo lá, mas eles abriram essa possibilidade de interação. É uma página aberta de governo, que eles chamam, para interação, né? Então, esse é um dos exemplos de você chamar a sociedade para pensar e co-criar de alguma forma, né, dentro dos processos de tomada de decisão. Esses documentos, eles falam tudo também, então é uma forma de usar os estudos de futuro, usar a participação dentro dos estudos de futuro. E esse é um pouquinho do que eu venho fazendo e era toda a oportunidade de compartilhar e fica à disposição. Eu tinha colocado aqui também o meu e-mail e o meu LinkedIn para quem quiser entrar em contato. E agradeço pelo espaço. Obrigado, Jéssica. Vamos dando prosseguimento, já chegando para o final. A pesquisadora Victoria Stadling, espero que eu tenha pronunciado corretamente, que também vai fazer sua apresentação virtualmente. Olá, boa tarde a todos. Posso compartilhar a minha tela? Pode sim. Vitória, você poderia abrir a câmera para a gente, por favor? Sim, senhor. Alguém do suporte pode me ajudar, por gentileza? Eu não estou conseguindo compartilhar a minha tela. Está liberado já. Vitória, você consegue visualizar um botão ali na parte de baixo? Sim, só que está aparecendo uma mensagem, abrir preferências do sistema. E aí o meu computador está bloqueando o compartilhamento da tela. Eu não estou conseguindo desbloquear. Consegui aqui, botei para ela. A gente conseguiu aqui. Aí qualquer coisa você pede para a gente passando aqui que a gente vai passando, tá bom? Perfeito, muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Victoria Stadling. Pode passar para a gente ler. Eu sou mestranda pelo programa de Espírito Santo da Faculdade Católica de Goiânia. O mestrado teve início em 2023. Eu vou apresentar o projeto PROCAD. Seria com o orientador, Dr. Sábio Lesta. O projeto está na fase inicial, ele está para ser apuração. E o prazo de conclusão da dissertação no final do ano que vem. Pode passar, por gentileza.
O tema do meu projeto é da imigração internacional na Amazônia Legal, uma nova prospectiva. Pode começar, gente. Então, nós vivemos num período de constantes e consideráveis mudanças. É notável o crescimento exponencial do fluxo migratórios ao redor do mundo, onde milhões de imigrantes eles se deslocam pelas mais variadas razões. No início do século XXI, as migrações internacionais elas expandiram para uma dimensão sem precedentes. E nos últimos 30 anos, as migrações elas se globalizaram. No decorrer da globalização, novos países eles se tornaram atraentes para os imigrantes, como, por exemplo, os estados emergentes que compõem os BRICS, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Assim, as migrações internas e internacionais, elas passaram a afetar quase todas as regiões mundiais. O Brasil ele vive um novo cenário de fluxo migratório internacional, devido à globalização das indústrias, do mercado, bem como as inúmeras causas que levam à migração, e esses fatores eles fizeram pessoas vindas de países mais e menos desenvolvidos adentrassem no nosso território nacional. Conforme os dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2021, o número de imigrantes no Brasil cresceu 24,4% entre os anos de 2011 e 2020. E atualmente, tem cerca de 1,3 milhões de imigrantes residentes no país. Mas a Amazônia é legal. O que é a Amazônia Legal, A Amazônia Legal brasileira é definida como sendo os estados que compõem a região norte, mais o estado do Mato Grosso e o estado do Maranhão, ao oeste do território 34. E essa região ela corresponde a 49,29% do nosso território brasileiro. E a região da Amazônia Legal ela se tornou atrativa em decorrência da sua extensão territorial e do seu potencial econômico. Ali também os deslocamentos de curta distância nas áreas de fronteira. Então a gente observa a entrada de imigrantes em diversas partes do território. Entre os anos de 1991 e de 2000, o estado do Amapá apresentou um crescimento, um maior crescimento de participação da população não natural. Ele teve uma porcentagem de 100,8% nesse período, especialmente na fronteira com o Pará e a Guiana. E o estado do Amazonas também teve um crescimento de 77% nesse mesmo período de tempo. Também se destaca o estado de Roraima, sobretudo na fronteira tanto com a Venezuela, nesse mesmo intervalo de tempo de 1991 a 2000. Ou seja, a gente observa que os estados localizados na área de fronteira internacional, eles possuem um expressivo fluxo migratório, De acordo com o relatório anual do Observatório das Migrações Internacionais em 2019, a região norte ela apresentou o maior número de registros de imigrantes naquele ano. E o destaque do ano foi o estado de Roraima, que ele representou um índice de 38%. E esse aumento no estado de Roraima ele ocorreu em consequência às constantes migrações venezuelanas para aquela região. Em razão disso, é necessário fazer uma avaliação da repercussão da migração internacional na região da Amazônia Legal brasileira, considerando especificamente as recentes situações da fronteira entre o estado de Roraima e a Venezuela, que podem culminar futuramente uma ameaça à segurança nacional. E essa análise ela pode ser feita através do estudo de cenários prospectivos. Então, com base, é possível avaliar a entrada dos imigrantes na região da Amazônia Legal, ou melhor ainda, a recepção do território em relação ao povo. E é nessa perspectiva que as autoridades elas precisam se planejar o futuro da região, para que assim elas possam se antecipar aos obstáculos e aproveitar as oportunidades que porventura apareçam. Pode passar para a gentileza. Uma forma de análise que será utilizada no projeto é o estudo dos cenários prospectivos. Os cenários prospectivos são instrumentos cognitivos que descrevem como o mundo
ou objeto a ser estudado poderá se transformar no futuro, dentro de uma narrativa lógica e coerente, partindo da situação atual até chegar ao horizonte temporal determinado. Não se constitui, por esse motivo, um meio de adivinhação do futuro. A utilização de cenários prospectivos é antiga, pois desde os primórdios da civilização humana, as pessoas já eram utilizadas pela incógnita que é os autores Bradfield, Van der Heim, Price e Kern, eles expõem que a consolidação do método de cenários do ambiente de planejamento estratégico está fortemente enraizada no ambiente militar. Nos dias modernos, que precisam denominado por eles, as abordagens de cenários elas surgiram no período pós-guerra, na década de 60, quando dois centros geográficos de estudo de cenários evoluíram, um nos Estados Unidos e o outro na França. Então, quando nós estudamos cenários, o elemento singular é a estratégia. E para Van der Heim, cenários eles são usados como meio de definir a estratégia em relação a uma série de modelos futuros do mundo, plausíveis, mas estruturalmente muito diferentes. O planejamento de cenários ele é um processo flexível e instigante. Tal método nos permite antecipar eventos inesperados, continuidades ou oportunidades para inovar. E o objetivo é formular um planejamento estratégico e uma visão de futuro resiliente a um contexto turbulento e incerto. Obrigada. Então, diante do exposto, a gente observa que o futuro é um grande referencial que deve fazer parte das reflexões acerca da migração internacional na Amazônia Legal brasileira. Então, dessa forma, considerando o atual cenário fático dos fluxos migratórios na Amazônia Legal brasileira, quais serão seus impactos no futuro? Em decorrência do alto índice migratório na reunião, se faz necessário analisar se o país poderá sofrer impactos no futuro e se esses impactos serão positivos e ou negativos. Pode passar. Para a pergunta elaborada, nós levantaremos duas hipóteses para a pesquisa pretendida. Inicialmente, analisaremos se os fluxos migratórios podem impactar positivamente, ajudando a integrar a América Latina, tornando o Brasil uma liderança política na região. Posteriormente, será investigado se os fluxos migratórios podem impactar negativamente na economia, na segurança pública e no âmbito social. Pode passar. Considerando todo o contexto exposto, nesse projeto, temos como objetivo geral analisar se os impactos da imigração na Amazônia Legal eles serão positivos ou negativos, com o auxílio de estudos de cenários prospectivos. Pode passar. No que se refere aos objetivos específicos, para esse projeto, nós efetuaremos pesquisas em bancos de dados oficiais e pesquisas bibliográficas para aferir os seguintes: identificar e mensurar a atual situação dos fluxos migratórios na região da Amazônia Legal brasileira, detectar os países de origem dos imigrantes que ingressam na Amazônia Legal brasileira e as causas dessa migração, levantar informações sobre as cidades onde eles estão concentrados e os reflexos sociais e econômicos de suas instalações nessas cidades, verificar o apoio municipal, estadual e federal destinado a apoiar esses imigrantes. Pode passar. Estudar o caso da migração venezuelana e seus reflexos no Brasil, antes da gestão do Bolsonaro, durante a sua gestão e atualmente. Investigar o atual cenário político brasileiro e a sua política migratória, identificar de que forma os imigrantes adentram no país, observar quem são os principais atores sociais, políticos e econômicos envolvidos nesse processo migratório. Pode passar. E, por fim, utilizar ferramentas de estudo do cenário prospectivo para identificar os principais eventos migratórios e seus reflexos sociais, econômicos, culturais, no meio ambiente, na segurança interna e externa. No tocante à metodologia, pode passar.
A pesquisa abordará as técnicas quantitativa, qualitativa e a pesquisa aplicada, amparadas especialmente em análise da literatura doutrinária, de documentos, matérias jornalísticas, disponíveis em livros, artigos, monografias, jornais e internet. O estudo de cenários prospectivos será abordado através das ferramentas intuitivas, que elas dependem do conhecimento, das ferramentas intuitivas e analíticas, em uma mesma abordagem, no qual se estabelece ao menos duas abordagens para o desenvolvimento de cenários. A abordagem intuitiva depende do conhecimento qualitativo de insights, e a abordagem analítica, ela trata da quantificação das incertezas identificadas. Pode passar. Aqui são as referências bibliográficas que foram usadas para a elaboração do projeto. Obrigada pela atenção de todos. Boa tarde. Obrigado, Vitória Stabile, pela sua participação. Eu agora fui passada a missão de apresentar a apresentação da mestranda da Escola Superior de Guerra, Vanessa Bandeira. Ela não pôde estar aqui nem presencialmente, nem virtualmente, porque ela está no meio da Amazônia agora fazendo uma visita técnica. Então, incumbiu essa missão. E como eu fui professor dela, colaborador na Escola Superior de Guerra, ela foi minha aluna, mais do que um prazer estar aqui podendo representar ela. Então eu vou fazer a leitura bem rápida, para depois fechar também com a minha apresentação, que vai ser mais rápida ainda, da apresentação da Vanessa. O orientador da Vanessa é o professor Benito Marcondes. O título da apresentação é Novas Ameaças no Golfo da Guiné, a cooperação com mecanismos de segurança e projeção internacional. Pode passar. O roteiro que ela propôs para a gente foi de contextualização, novas ameaças, Golfo da Guiné, cooperação no Golfo da Guiné e objetivo do trabalho. Vocês podem visualizar também que ela tentou realizar uma gravação de um vídeo, por isso está aparecendo a figura dela aí. Só que esse vídeo a gente não conseguiu ter acesso, acho que até por uma impossibilidade técnica mais minha do que dela, mas enfim, fica pelo menos aqui a comprovação de que ela também enviou o seu trabalho para a gente. Contextualização. Mares e oceanos, a grande fronteira do mundo. 70% do planeta é coberto por água, 97% referente a mares e oceanos, recursos biológicos e minerais energéticos. No mundo, 90% do comércio exterior é realizado pelo mar, 99% da comunicação transoceânica global é realizada pelo mar. Pesca. Subsistência para cerca de 34% da população do planeta e 87% desses pescados é proveniente dos oceanos. Novas ameaças. Conceito de caráter não militar, provém de outros atores do sistema internacional, geralmente não tem intenção de destituir o poder governante, há um potencial transnacional, uma alta complexidade e não são eventos necessariamente novos. Novas ameaças, alguns exemplos que ela trouxe para a gente. Pirataria, roubo armado, pesca, sequestros, tráfico geral, principalmente drogas, armas e pessoas, contrabando, terrorismo, biopirataria, ameaças cibernéticas, proliferação de armas, mudanças climáticas, acidentes, crimes ambientais, escassez de recursos, poluição, disputas interestatais e desastres naturais. Conflitos e disputas interestatais por influências e recursos. Contextualização especificamente do Golfo da Guiné. É a região mais populosa da África, há uma grande concentração de reservas de petróleo e gás. Em 2020, 2,3% das reservas mundiais comprovadas de petróleo e 2,9% de gás natural, segundo dados da British Petroleum. Depósitos de ferro, ouro, cobre, diamante, cobalto, colombita, tantalita, urânio, cromo, estanho, manganês, níquel, platina, chumbo, carvão, bauxita, magnésio e grandes reservas de pescados. Cenários e problemáticas dentro da cooperação do Golfo da Guiné. Cooperação com potências extra-regionais, risco de choque entre os anseios de algumas potências naquela região, risco de secularização, sacrifício da soberania dos estados locais em prol da segurança marítima,
riscos de militarização desse espaço marítimo, retorno das ameaças após a saída das potências exógenas devido à fragilidade dos estados locais. O objetivo geral do trabalho: investigar e analisar se a ampliação das atividades de diplomacia de defesa com os países costeiros do Golfo da Guiné seria vantajosa para o Brasil e contribuiria para minimizar a insegurança no Atlântico Sul. Basicamente é isso que a mestranda da Escola Superior de Guerra quis trazer para a gente. E agora, para finalizar de fato essa apresentação do dia de hoje, eu, enquanto pós-doutorando também da Escola Superior de Guerra, mas que faço parte do projeto de defesa, não vou meio que fazer, vou meio que destoar um pouco dos meus colegas, eu vou apresentar um projeto.